As perdas e o desperdício alimentares referem-se aos alimentos produzidos para consumo humano e que não são consumidos. Mas, enquanto as perdas alimentares estão relacionadas com a fase de produção e distribuição de alimentos, o desperdício alimentar começa no momento em que há uma relação com o consumidor final, ou seja, nos retalhistas, nos restaurantes e na nossa própria casa. Cerca de 1/3 dos alimentos produzidos anualmente são perdidos ou desperdiçados, uma quantidade que seria suficiente para alimentar 2.000 milhões de pessoas. Há várias causas que contribuem para as perdas e para o desperdício ao longo de todo o processo de produção, comercialização e consumo de alimentos. Condições inadequadas de armazenamento ou de transporte, gestão errada de estoques, aspecto estético dos alimentos, deitar comida para o lixo em vez de a reutilizar, desconhecimento da diferença entre consumir de preferência antes de e consumir até, compras por impulso ou em demasia para aproveitar as promoções dos retalhistas, entre outras. Algumas destas causas acontecem sobretudo ao nível da produção e da distribuição, enquanto outras são frequentes entre os retalhistas e os consumidores finais. E certo é o impacto ambiental que o desperdício e as perdas alimentares provocam e que se faz sentir em várias áreas, como a biodiversidade, a desflorestação, as alterações climáticas e os recursos naturais do planeta. Para muitas pessoas da nossa sociedade, a comida que encontram na mesa tem a sua origem num outro lugar do mundo. O peixe é um desses alimentos, mas está ligado a um grande problema, a pesca excessiva, que é aquilo que acontece quando a quantidade de peixe capturado é superior à sua taxa de reprodução, levando ao seu declínio populacional. Há diversas causas para a pesca excessiva, que vão desde as necessidades económicas até à pesca ilegal, para mencionar apenas duas, mas o resultado para a vida nos oceanos é catastrófico. Coloca diversas espécies em risco de extinção, destrói os ecossistemas e, acidentalmente, captura tartarugas, tubarões e golfinhos, ameaçando a sobrevivência dessas espécies. E há ainda um outro grande problema. 1/3 dos peixes capturados nunca chega ao nosso prato porque é atirado de volta ao mar ou, em alternativa, apodrece durante o transporte devido às más condições de armazenamento. O motivo de os atirar de volta ao mar prende-se com diversos fatores, como, por exemplo, a proibição de pescar uma determinada espécie que por acidente foi apanhada pelas redes, ou o tamanho do peixe capturado estar abaixo do mínimo exigido por lei. Dos que são atirados de volta ao mar, muitos estão já mortos ou demasiado feridos para sobreviver. Mas a destruição da biodiversidade acontece também em terra, e a desflorestação causada pela necessidade de conversão de terras para a criação de gado e para a agricultura é uma das razões. Ao fazê-lo, está-se a destruir os habitats de diversas espécies de seres vivos, animais e vegetais que fazem da floresta a sua casa e onde se alimentam e reproduzem, levando assim muitas espécies à extinção. Obviamente que os seres humanos precisam de alimentos e é necessário que eles venham de algum lado, mas quando olhamos para a quantidade de alimentos que a nível mundial são perdidos e desperdiçados ao longo de toda a cadeia, desde o produtor até ao consumidor final, percebemos que 1/3 do peixe capturado não é consumido e nós, em nossa casa, fomos responsáveis por cerca de 5% do total. 1/5 da carne não é consumida, 7% fomos nós, em casa. Quase metade da fruta dos vegetais colhidos não são consumidos e 9% teve origem na nossa casa. Nós estamos, portanto, a pescar peixe que não vamos comer e a eliminar florestas para as converter em terrenos agrícolas e em pastagens para produzir alimentos que não vamos consumir. Mais à frente damos algumas sugestões para evitarmos o desperdício alimentar em nossa casa. Globalmente, e de acordo com um estudo publicado em 2021, o desperdício alimentar correspondeu a 931 milhões de toneladas. 61% dessa quantidade teve origem nas nossas próprias casas. Em média, cada um de nós desperdiçou 74 quilos de comida durante o ano de 2019, que foi o ano sobre o qual o estudo incidiu. 13% da quantidade tem origem nos retalhistas e os restantes 26% nos restaurantes, hotéis e outros locais que servem produtos alimentares. A maior parte do desperdício alimentar acaba nas lixeiras ou é incinerado. Quando os alimentos acabam a apodrecer nas lixeiras, libertam metano, um gás com efeito de estufa, contribuindo para o aquecimento global.
Mas o processo de incineração não é melhor porque, além de dióxido de carbono, que é outro dos gases com efeito de estufa, são libertados chumbo, mercúrio e vários produtos químicos nocivos para a nossa saúde. Juntemos agora o transporte dos alimentos. Como bem sabemos, os veículos utilizados para a apanha e transporte de alimentos, como barcos, aviões ou caminhões, funcionam com gasolina, com gasóleo ou qualquer outro produzido a partir do petróleo, que é um dos combustíveis fósseis, e durante as viagens emitem gases com efeito de estufa, poluem o ar, a terra e os oceanos. E nem mesmo os veículos que funcionam a eletricidade, como os comboios, são totalmente amigos do ambiente. Não nos podemos esquecer que muita da eletricidade que os alimenta é produzida a partir de combustíveis fósseis. A mesma eletricidade que é utilizada pelos sistemas de refrigeração para conservar os alimentos durante o transporte, nos retalhistas e até em nossa casa. E isto sem falar na maquinaria necessária nas fábricas e noutras fases da cadeia alimentar. Estima-se que 8 a 10% das emissões de gases com efeito de estufa estão relacionadas com o desperdício e com as perdas alimentares. E ainda podemos juntar aqui o problema dos plásticos, que embalam muitos dos nossos alimentos e que afogam o nosso mundo no mar de poluição plástica. Um problema que vai continuar a existir durante muito tempo. O plástico demora centenas de anos a degradar-se e ao longo do tempo quebra-se em bocados cada vez mais pequenos, os microplásticos que se vão espalhando pelo meio ambiente. Estes microplásticos já foram detectados na água que bebemos, nos alimentos que consumimos e dentro de nós. Muitos dos peixes que comemos estão contaminados com microplásticos e nem a fruta e os vegetais estão livres. E podemos ainda acrescentar que a grande maioria do plástico em circulação é feito a partir de combustíveis fósseis e atravessa um processo de fabrico altamente tóxico para o meio ambiente. Sem esquecer que o plástico que embala os produtos alimentares irá ser descartado após o uso e pode ser mais um a contribuir para o aumento da poluição plástica no mundo. Quando desperdiçamos alimentos, estamos a desperdiçar água. 70% da água disponível para consumo é utilizada na agricultura e na pecuária e é necessária em todas as fases da produção alimentar, desde a sementeira até ao nosso prato, passando pelo processamento e limpezas necessárias. Assim, se não consumimos 1/3 da comida produzida, estamos a desperdiçar água potável que poderia ser entregue a uma causa útil. E isto significa que estamos a fazer uma má gestão da água do planeta. Os oceanos cobrem grande parte da superfície terrestre, mas a água é salgada e não é própria para consumo. Não a podemos utilizar para regar o que plantamos. Claro que podemos construir centrais dessalinizadoras que permitem transformar a água salgada em água potável, mas esse é um método que traz problemas para o meio ambiente e em particular para os ecossistemas marinhos através das descargas para o mar de produtos químicos tóxicos e de outras substâncias resultantes do processo. Tudo o que acabamos de ver tem o objetivo de produzir, armazenar, conservar, embalar e transportar não apenas os alimentos que vão ser consumidos, como também o tal cerca de 1/3 da produção total que irá ser perdida ou desperdiçada e que nunca irá servir de alimento. Mas nós, como consumidores, podemos fazer a nossa parte para evitarmos o desperdício alimentar. Escrever uma lista de compras ajuda a organizar aquilo que vamos mesmo consumir e reduz as compras por impulso. Devemos comprar a fruta que alguém denominou de feia. A fruta feia, que além de ter recebido um nome depreciativo, é tão comestível e tão saborosa como a outra que dizem que não é feia. As maçãs ou qualquer outra fruta são tão diversas entre si como nós, seres humanos, somos uns dos outros. E da mesma maneira que cada um de nós tem as suas características próprias, também a fruta as tem. Estar a pôr de parte determinadas peças de fruta porque não correspondem a determinados padrões de beleza, como se estivéssemos num concurso, não é o mais correto a fazer e aumenta o desperdício alimentar. Como vimos antes, a fruta e os vegetais têm valores elevados de perdas e de desperdício. É útil avaliar se as promoções que os supermercados oferecem não nos vão fazer comprar mais quantidade de comida do que aquela que precisamos. Devemos evitar fazer compras quando estamos com fome, porque tendemos a comprar mais comida do que a que vamos consumir. É útil aproveitar os restos das refeições porque, apesar de serem as sobras, continua a ser comida e pode ser aproveitada para a confecção de outra refeição, por exemplo. Basta um pouco de criatividade.
A nossa sociedade habituou-se a que existe algures no planeta uma fonte inesgotável de comida e de água que podemos desperdiçar à vontade porque há sempre mais. Basta ir ao supermercado e comprar. O problema é que esse há sempre mais pode levar a determinados excessos na produção alimentar que, além de maltratarem a terra, destroem a biodiversidade e poluem o ambiente. Não nos podemos esquecer que as coisas estão todas ligadas umas às outras e a comida que encontramos nos supermercados veio de algum lado. Os supermercados são como a fase final de todo um percurso que começa num outro lugar do mundo, com as sementeiras e com a pesca. É importante sabermos a diferença entre consumir de preferência antes de e consumir até. Consumir de preferência antes de significa que o alimento pode ser consumido após a data, apesar de poder não estar já no melhor estado. Pode haver alterações na sua textura ou no sabor, por exemplo. Consumir até significa que o alimento deve ser consumido até à data assinalada e não depois. Em qualquer dos casos, convém serem respeitadas as instruções de armazenamento e conservação. Evitar colocar no prato mais quantidade de comida do que aquela que vamos comer, porque além de poder ter consequências na nossa saúde, pode fazer aumentar a quantidade de desperdício alimentar. Se necessário, servir mais um pouco. É importante conseguirmos fazer uma boa gestão dos recursos que o planeta Terra nos oferece. Não podemos explorar o nosso mundo até à exaustão. Temos de saber viver em harmonia e de forma equilibrada com a natureza.